Bom dia, bom dia, bom dia! A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos capacitando a viver mais esse dia na presença do Senhor. Na presença do Senhor, clamando, pedindo orientação, direção, sabedoria, discernimento, revelação, pedindo que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos capacite para vivermos o melhor desse dia na presença dele sempre. Isso é algo inegociável, estamos na presença do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer pela essa infinita bondade, misericórdia, favor, graça. Tudo que o Senhor fez por nós é imensurável, nós nem temos capacidade de imaginar, mas nós vamos agradecer, ainda que nós não sabemos na íntegra, nós seremos gratos. Amém, Senhor, em nome de Jesus. No teu santo nome, precioso nome, nós agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela nossa casa, pela nossa cama, pelo alimento, Senhor, pela tua proteção, Senhor. Oh, Jesus, como somos gratos por esse infinito amor, por essa infinita bondade que jamais, Senhor, seremos capazes de me agradecer ao ponto de tudo que o Senhor fez, que na nossa pequenez, Jesus, nós não temos nem capacidade, Senhor, de imaginar. Senhor, foge em nós um coração sedento pela Tua presença, um coração louco, apaixonado por Ti, de uma forma que nós temos fome e sede de estar na Tua presença cada dia mais, Senhor. Cada dia mais nós queremos estar junto a Ti, Senhor. Leva cativo o nosso pensamento, sentimentos e emoções, que toda perturbação na mente, que toda a opressão do inferno bata em retirada. Em nome de Jesus, nós declaramos a vida de Deus, nós declaramos o poder de Deus, nós declaramos a unção do Senhor sobre este lugar, sobre esta casa. Nós declaramos que tudo que não vem de Ti bata em retirada agora, no nome de Jesus, na autoridade do Teu nome. Nós declaramos que nossas vidas pertencem a Ti, a nossa casa pertence a Ti, a nossa família pertence a Ti. Ó Senhor Espírito Santo, nós declaramos a Tua unção. Ah, Senhor, leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções. Eu declaro o favor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha filha, sobre os meus negócios. Eu declaro, Espírito Santo, Tu tens liberdade. Usa-me, ó Pai, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. E que o poder do Espírito Santo seja fluente em mim, seja fluente em cada ouvinte dessa oração, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro o poder do Espírito Santo e tomo posse nessa manhã. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil, Senhor, para a Tua obra, em nome de Jesus. Que da minha boca saiam palavras de vida, Senhor. Ah, Espírito Santo, desce o Teu fogo poderoso, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Nós clamamos e Te pedimos, Senhor, enche-nos do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso. Deus poderoso, forte, príncipe da paz, que cuida de nós, que nos protege, que nos guia, que nos guarda, Deus todo-poderoso, aleluia, que incrível, o Senhor é muito bom e a sua bondade dura para sempre, glória a Deus, aleluia, que precioso é estarmos na presença do Senhor de todo coração, de toda alegria, de todo entusiasmo, né, que o Senhor nos encha de fogo santo, que o fogo do Senhor desça sobre este lugar, sobre a sua casa, sobre você, que você seja batizado com fogo nesse dia, nessa manhã. Sinta a presença do nosso poderoso, amado Espírito Santo. Glória a Deus, que Ele nos conduza, nos direcione nesta manhã. Amém. Oh, aleluia, que poderoso, né? É muito bom saber que o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guia, o Senhor nos enche dessa unção que só vem do céu, não tem outra direção. E continuando aqui, falando sobre os nossos recomeços, seus recomeços que a vida nos proporciona através da direção do Senhor, como nós falamos anteriormente, né? Que o Senhor
Ele às vezes nos tira do conforto que para nós está confortável e nos leva a outros caminhos, a outras direções. E é assim que a vida funciona, é assim que as coisas caminham, né? O Senhor, Ele muitas vezes nos tira de situações que pra gente é doloroso, pra gente é sofrido, mas tudo tem um propósito. Nós vamos descobrir isso em Romanos 4, do 16 ao 22, que diz o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que há lei, mas também a que é pela fé, que teve Abraão, ao qual pai de todos nós. Como está escrito, por aqui, por pai de muitas nações, te instituí perante aquele no qual creu. Saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de nações, conforme o que lhe fora dito, assim a tua descendência, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco amortecido do ventre de Sara. Então, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim lhe foi também imputado como justiça. Foi imputado como justiça. Esse texto está em Romanos 4, do 16 ao 22, que é no Novo Testamento, dando testemunho sobre a fé de Abraão, pai de nações, por todos os seus recomeços e desafios ali enfrentados. Abraão conseguiu avançar e conquistar cada um deles, tornando-se pai da fé de nações, inclusive da nossa fé. Quão desafiador foi para Abraão passar por inúmeros recomeços. Como nós falamos, ele desceu ao Egito, deu todo o problema que deu, ele saiu do Egito, ele caminhou. O Senhor, para testar o coração de Abraão, pede o seu filho, que tanto aguardado, tanto desejado, o seu filho Isaque. O primeiro filho dele foi com Agar, né, que é Ismael, mas o filho da promessa sempre foi Isaque. Então ele é o filho da promessa e é considerado o primogênito de Abraão, porque é o filho de Abraão com Sarai. E o Senhor pede que fosse sacrificado como prova da fidelidade ao Senhor. Olha só, quantos recomeços Abraão teve que enfrentar, mas que nem diz aqui, ó, e não enfraquecendo na fé. Não atentou para seu próprio corpo já amortecido. Você acha que um homem de quase 100 anos vai estar no vigor ali da saúde para ter um filho? Não, mas ele não quis saber. Ele só tinha a convicção. Se Deus prometeu, Deus ia fazer. Se Deus prometeu, vai acontecer. E ele se pôs mediante a isso e confiou. Assim como ele confiou para sair da sua terra, sair, largar seus parentes, largar tudo para trás e foi embora, ele também confiou que esse mesmo Deus seria capaz de dar um filho para ele com a mulher que já estava envelhecida, que já não era mais possível. Ele também já não tinha mais condições, mas o Senhor deu para ele o recomeço tão sonhado e tão desejado, que era ter o seu filho nos braços, depois ter muitos filhos, que ele ainda teve muitos outros filhos. Com Sarai só teve Isaque, mas teve outros filhos. Então assim, o recomeço requer muita renúncia e obediência, não tem jeito, você tem que obedecer à voz do Senhor, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor direcionou. É muito fácil, é muito romântico virarmos e ficarmos batendo na tecla de recomeço. É tudo muito lindo, só que e colocar em prática? É tão simples? Não é. A gente caminha pela história de Abraão e vê quão dificultoso, quão difícil foi caminhar nessa jornada de recomeços, e toda hora tinha algo novo, que ele tinha que recomeçar, que ele tinha que refazer, que ele tinha que
caminhar ali na presença do Senhor e tinha que se refazer, se reestruturar física, emocionalmente. Eu acredito que no período que ele ficou esperando ali a chegada de Isaac foi um período muito desafiador, até porque antes de Isaac vir, ele já era um homem muito próspero, porque o Senhor disse que ele seria e ele já era um homem muito próspero e só faltava o filho. Tem uma parte que ele pega e fala que o servo dele ia ser, né, ali como filho, herdeiro, que ele não tinha quem deixar herdeiros, mas ele preferiu confiar na promessa do Senhor, confiar que o Senhor é fiel e o Senhor vai fazer o que o Senhor prometeu, não tem o que se discutir. Então, que a história de Abraão sirva para que nós nos mantemos firmes nas promessas do Senhor. Quantas promessas nós temos, quantas direções o Senhor nos dá, e muitas vezes nós as ignoramos, ou às vezes até pior, nós simplesmente não obedecemos. Como eu falei ontem para vocês, a minha experiência de ter a direção clara, objetiva, assim, não tinha que se contestar do Senhor. Eu orei, o Senhor me respondeu, enviou uma missionária, uma mulher de Deus para falar, não faça, não vá. E mesmo assim, a gente se faz de sonso, e fez o quê? Eu mesma, a minha experiência, eu desobedeci, assim, na cara de pau. Altíssimo preço, dificuldades terríveis, coisas muito complicadas. Ah, mas Deus castiga? Não é que ele castiga, você simplesmente colhe os frutos da desobediência. A palavra do Senhor é muito clara, lá em 1 Samuel, quando Saul... o Senhor dá uma ordem para Saul exterminar um determinado povo, matar tudo, sobrar nada, criança, adulto, gado, e ele pegou que ele tirou os melhores e não sacrificou. E Samuel fala para eles que é melhor sacrificar, que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não quer sacrifícios da nossa parte, o Senhor quer obediência. O que agrada o coração do Senhor é sermos obedientes em fé. A obediência e a fé são assim, ó, eles estão unidos. Eles são assim, ó, amalgamados. São assim, misturados, amalgamados mesmo, assim, ó, que você não consegue separar. Então, automaticamente, quando você obedece, você tem fé. Quando você tem fé, você obedece porque você crê naquilo que o Senhor está te dando como estratégia, como direção. Então, não tem como você fazer um e não fazer o outro. Os dois vão estar aqui juntinhos. Que toda essa história de Abraão fique no seu coração a obediência e a certeza de que o Senhor faz, de que o Senhor é um Deus fiel, justo, e que quando você caminha nos propósitos do Senhor, quando você caminha na direção do Senhor, é bênção, é vitória, é prosperidade em todas as áreas, é favor imerecido. Amados, é tanto favor que tem hora que você fica até constrangida. Eu mesma passei por uma situação que eu não posso falar, né? Mas assim, foi tanto favor, foi tanta bênção que não tem como você não ficar, que nem diz o Salmo 126. Há uma canção nova nos meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar, é que o Senhor restaurou a minha sorte. E aí você fica como os que sonham, você não sabe se você chora de alegria, se você sorri, é tudo junto ao mesmo tempo. Porque quando você renuncia, olha, eu vou falar pra vocês, o valor da renúncia é uma dor renunciar. A dor da renúncia é difícil. Quando você tá renunciando muitas coisas, coisas que são boas, né? Não são ruins. E você abre mão, você pega e fala assim, eu tenho isso aqui, eu amo, eu quero que for assim, assim, assado. Mas eu abro mão para viver o teu propósito. Meu Deus, dói demais. Mas, assim, a alegria de saber que você está agradando o coração do Senhor, e quando você começa a receber palavras que o Senhor está feliz com você, que o Senhor tem se agradado, que o Senhor tem visto, e aí você começa a colher os frutos, você começa a ver coisas acontecer que não tem palavras, porque é muito bom viver os sonhos do Senhor.
É muito bom viver o que o Senhor tem para você, o que o Senhor tem para mim. É extraordinário viver a vontade do Senhor. É extraordinário. É desafiador, lógico, é muito difícil. Mas são recomeços que você não está sozinho. São recomeços onde o Senhor te direciona. Eu tenho vivido, eu tenho uma palavra desde o começo do ano, Salmo 26, no meio muita dor, muita lágrima, muito choro, muitas coisas acontecendo. O Senhor me deu essa palavra, Salmos 26. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou a minha sorte. Eu ainda estou como os que sonham. E quando vem essa palavra para mim, o Senhor falou comigo, diretamente comigo, eu falei, como? Ai, Senhor, amém, glória a Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E muitas coisas aconteceram depois disso, muitas coisas, muitos recomeços dolorosos, muito difíceis, mas quando você começa a ver que valeu a pena cada renúncia, que valeu a pena cada, sabe, são pequenas coisas que o Senhor, Ele faz, mas que você fica com o rosto doendo de tanto sorrir. É simples assim, você fica tão alegre com o que o Senhor faz que não tem nada que valha mais a pena do que essa alegria. Recomeçar na presença do Senhor é diferente. Você não recomeça do zero. Você recomeça no mais alto pode. Você recomeça da melhor forma. Passar o processo é muito difícil, mas quando você começa a ver a grandeza do Senhor na sua vida, o cuidado do Senhor na sua vida, cada recomeço vale a pena. Cada recomeço vale a pena. Ainda que o Senhor tenha que pegar aquele vaso, quebrar, se estraçalhar, preparar novamente para fazer aquele barro, te amassar, te moldar do jeito que Ele quer, tirar todas as imperfeições e te desenhar do jeito que Ele quer, te colocar no forno lá sozinha para você ficar pronta. E Ele vai te dar a roupagem, que é a pintura, do jeito que Ele quer. Ah, eu posso te garantir que esse recomeço, ele não tem preço, não tem nada, absolutamente nada que seja tão incrível quanto esse recomeço, que é você recomeçar nas mãos do Senhor, nos pés do Senhor, com a certeza que Ele cuida de você, que Ele está com você nas mãos. É poderoso demais. E eu desejo de todo o meu coração que essa palavra, que a vida de Abraão traga essa certeza, essa convicção na sua vida, que o Senhor refaz um vaso novo, mais um vaso novo de honra, um vaso novo poderoso, um vaso novo, tudo novo. Vale a pena renunciar. Vale a pena abrir mão pelo Senhor. Você pode ter certeza disso. E foi isso que Abraão fez em toda a sua vida. Ele renunciou, recomeçou. E foi quem ele foi. Um homem grandíssimo para nós. Nosso pai da fé, o patriarca, o cara que escutou a voz de Deus quando ninguém falava de Deus. Ele escutou, ele seguiu, ele renunciou, ele recomeçou todas as vezes que precisou recomeçar. Que na sua vida seja da mesma forma. Ouça a voz do Senhor e recomece quantas vezes forem necessárias, porque quando você recomeça nas mãos do olheiro, nas mãos daquele que sabe o que está fazendo, você pode ter certeza que há uma nova canção em seus lábios e você vai aprender a cantar, porque o Senhor vai restaurar a minha e a sua sorte e nós ficaremos como os que sonham. Cânticos de júbilos. É tão intenso que é jubilante, que é extravagante, que é algo que não dá para descrever. O seu sorriso, eu declaro sobre a sua vida um sorriso tão extravagante, que as suas bochechas vão doer de tamanha a alegria do Senhor para sua vida. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da vontade, da fidelidade do nosso Pai de amor e com a alegria do Salmo 126. É que o Senhor restaurou a nossa sorte como restaurou
de Abraão. Amém? Fica com Jesus, um dia